Capítulo 19. O Espelho de Galadriel. Na virada do dia, quando o sol se despedia atrás das montanhas, a comitiva adentrou as trilhas da floresta sob a liderança dos elfos. As sombras se aprofundavam, mas a noite trouxe consigo um céu estrelado que os recepcionou ao deixarem a densa floresta. Eles se depararam com o grandioso cenário de Caras Galadon, a cidade dos Galadrim, situada em uma colina verde circundada por uma muralha viva. Os pés de Malorn erguiam-se altos, mais altos do que já haviam visto. Suas folhas brilhavam sob a luz tênue das estrelas, criando um véu de luzes verdes, douradas e prateadas que pareciam acariciar a noite que descia. Na entrada da cidade, Haldir, o elfo que os guiava, os conduziu através de uma ponte branca até os grandes portões que se abriram silenciosamente ao seu toque. Uma vez dentro, o silêncio da cidade era uma canção, com vozes élficas preenchendo o ar, ecoando a beleza e a serenidade da natureza ao redor. As escadas os levavam cada vez mais alto, até que se encontraram diante de um vasto gramado, onde uma fonte tremeluzia sob a luz suave das lamparinas prateadas. Próximo a eles, uma grande escada branca levava ao cume de uma árvore colossal, onde os senhores de Lórien, Celeborn e Galadriel aguardavam. A presença de Celeborn e Galadriel era uma visão de majestade e elegância austera. Os trajes brancos que usavam pareciam brilhar com uma luz própria, e seus rostos refletiam uma sabedoria e graça etéreas. Conforme cada membro da comitiva era apresentado, a cortesia e o respeito dos senhores elfos eram como um bálsamo, mas a menção da ausência de Gandalf trouxe um frio sombrio ao ambiente. A notícia da queda de Gandalf em Moria, combatendo um terror das eras passadas, o Balrog de Morgoth, reverberou com uma dor aguda no salão. Celeborn expressou sua preocupação e desgosto pela reabertura das velhas feridas de Moria pelos anões, mas foi a sabedoria serena de Galadriel que trouxe uma perspectiva mais profunda. Ela lembrou a todos que nenhum ato de Gandalf foi em vão, e que seu sacrifício era uma marca da eterna luta contra o mal que ameaçava a Terra-média. A sua perda era uma sombra sobre seus corações, uma sombra que parecia mais escura mesmo na luminosa beleza de Lórien. A comitiva sentiu o peso da ausência de seu guia valente, mesmo enquanto estavam sentados diante dos nobres Celeborn e Galadriel, debatendo os passos incertos que o futuro ainda guardava. Um destaque notável é a interação entre Gimli, o anão, e Galadriel. Gimli, inicialmente carrancudo e triste, se encontra cativado pela bondade e compreensão que vê nos olhos da senhora élfica, uma compreensão que transcende as antigas animosidades entre seus povos. Com humildade e admiração, ele reverencia a beleza de Lórien e a sabedoria de Galadriel, que para ele está agora acima de todas as joias da Terra-média. As palavras de Galadriel para a comitiva são de advertência e esperança. Ela reconhece a gravidade de sua missão, revelando que a demanda deles está pendurada no fio de uma faca. Nesse momento, cada membro da comitiva é tomado por uma introspecção profunda. Sob o olhar penetrante de Galadriel, eles enfrentam suas próprias tentações e medos. Seus corações são postos à prova. Cada um deles vislumbra um desejo profundo de desistir e retornar a uma vida de paz e simplicidade. Mas o dever chama mais forte. Ao cair da noite, Galadriel oferece a eles um refúgio tranquilo. Sob o céu estrelado, eles dormem em um pavilhão erguido entre as árvores, ao lado de uma fonte cintilante. O sono vem como um bálsamo para seus corações cansados, permitindo que recuperem as forças. A pausa em Lórien é como um sonho, uma breve despedida da realidade sombria que os aguarda. Em meio à paz tranquila de Lothlórien, os companheiros da comitiva sentiam a ausência de Gandalf intensificar-se, tornando-se uma dor surda, mas persistente.
Durante a estadia, a amizade entre Legolas e Gimli se aprofunda. Um sinal de mudança e unidade emergindo das adversidades. As canções de lamento élficas reverberavam pela floresta, tecendo a tristeza de sua perda na tapeçaria do silêncio que os envolvia. Mithrandir, o cinzento peregrino, era como os elfos carinhosamente o chamavam, e sua ausência deixava um vazio que nada parecia preencher. Foi Frodo, o mais silencioso entre eles, quem primeiro encontrou palavras para expressar a tristeza que sentiam. Sentado à beira de uma fonte de Lórien, inspirado pela melodia suave das vozes élficas, ele encontrou um fragmento de consolo na forma de uma canção. A canção, uma homenagem à jornada de Gandalf, fluiu de seus lábios, uma cascata de memórias e desejos inexpressos que encontraram voz nas palavras simples, mas evocativas. Por um momento, a canção trouxe Gandalf de volta a eles. Sua imagem tornou-se vívida como se ele ainda estivesse entre eles, com sua risada calorosa e seu olhar sábio. No entanto, a realidade se instalou novamente quando a canção se desvaneceu no silêncio. Apenas o murmúrio suave das águas da fonte para preencher o vazio. Sam, sempre o fiel amigo, desejou também uma chance de expressar sua saudade, mas com a esperança de incluir a beleza dos fogos de artifício de Gandalf, um toque de magia que sempre lhe trouxe alegria. Enquanto a tristeza os unia, a inquietação da partida iminente borbulhava sob a superfície da calma aparente. Ambos, Frodo e Sam, ansiavam por mais uma chance de testemunhar a magia élfica, talvez um último vislumbre de algo maravilhoso antes da estrada escura que se estendia à frente. E então, como se o destino os ouvisse, a senhora Galadriel apareceu. Sua presença era como uma luz suave, cortando a escuridão que começava a se aprofundar em seus corações. Ela os levou ao espelho de Galadriel, um recipiente de visões e segredos. Com um convite suave, ela ofereceu-lhes uma chance de espiar através do véu do tempo, uma oferta que Sam, apesar de sua hesitação, não podia recusar. Ansiava por um vislumbre de casa, enquanto Frodo, com um coração pesado, temia e ansiava pelo que o espelho poderia revelar. Quando se inclinaram sobre o espelho, a curiosidade e o medo se entrelaçaram em seus corações. O futuro e o passado estavam prestes a se desdobrar diante de seus olhos. Sam, o mais corajoso, subiu primeiro ao pedestal, olhando para a bacia onde as estrelas se refletiam antes que as imagens mudassem. A visão da destruição de sua amada terra natal, o condado, o envolveu. Ele viu Ted Ruivão, um conhecido, derrubando árvores que não deveriam ser tocadas. A velha e familiar estrutura do moinho desapareceu, dando lugar a um grande edifício de tijolos vermelhos, signo de mudanças indesejadas. As emoções de Sam foram intensas ao ver seu pobre pai sendo desalojado. Desespero e raiva se misturaram em seu peito, fazendo uma promessa silenciosa de retribuição. Agora era a vez de Frodo, que apesar do medo que lhe ardia o peito, foi sutilmente incentivado pela senhora Galadriel a enfrentar as visões do espelho. As imagens começaram a se desdobrar rapidamente perante seus olhos. Uma figura familiar na estrada distante, que poderia ser Gandalf ou Saruman, Bilbo, seu querido amigo, parecendo ansioso e perdido em seu quarto, e uma série de visões que indicavam partes de uma história maior que ele estava destinado a viver. A emoção cresceu conforme o cenário mudou para o mar, um navio navegando em meio a uma tempestade, cidades e fortalezas. O coração de Frodo disparou quando um olho terrível e vigilante surgiu no espelho. A fenda negra de sua pupila parecia um abismo sombrio que o puxava para dentro. O terror o envolveu, mas Frodo percebeu que estava seguro por enquanto. O olho não poderia vê-lo a menos que ele permitisse. O anel que pendia em seu pescoço tornou-se uma âncora, puxando-o para mais perto da visão horripilante. A voz suave, mas firme da senhora Galadriel o trouxe de volta, advertindo-o para não tocar na água.
As visões se dissiparam, e Frodo foi deixado com as estrelas refletindo na superfície e um entendimento mais profundo do perigo iminente que enfrentavam. A senhora Galadriel, com palavras de consolo e aviso, reforçou que a proteção em Lothlórien era robusta e que eles não estavam desamparados, um vislumbre de esperança em meio à incerteza e ao medo que as visões haviam instilado neles. Com a luz de Eärendil, a estrela da tarde iluminando o cenário, Galadriel revela a Frodo a existência de Nenya, um dos 3 anéis élficos, do qual é guardiã, enquanto compartilha sua capacidade de perceber o Senhor do Escuro. A cada palavra, ela tece a importância da missão de Frodo, enfatizando o risco que Lothlórien corre se ele falhar. O belo reino poderia ser destruído ou os elfos seriam forçados a um exílio doloroso no oeste. A emoção reverbera nas palavras de Galadriel ao expressar o amor profundo dos elfos por sua terra e criações, contraposto pela determinação feroz de resistir à subjugação de Sauron. A profundidade de sua sinceridade toca Frodo, que, sob o peso esmagador de seu fardo, oferece o Um Anel a Galadriel, numa tentativa de aliviar a pressão de seu destino. O rosto de Galadriel reflete uma tempestade de emoções quando ela é confrontada com a oferta. Por um breve momento, a tentação do poder absoluto se apresenta, com vislumbres de um reinado magnífico e terrível sob sua governança. A ideia de ser uma rainha adorada e temida, um bastião de poder e terror, a seduz. Mas, com uma força de caráter impressionante, Galadriel rejeita a oferta, passando pelo teste de autocontrole e mantendo-se fiel à sua essência e ao seu povo. A intensidade do momento é capturada quando a luz do anel de Galadriel brilha com fervor, revelando uma figura de poder e majestade antes de se apagar, deixando atrás uma elfa serena e humilde. O diálogo se estende para as nuances perigosas do poder dos anéis, e Galadriel adverte Frodo sobre os perigos que o Um Anel representa. As palavras finais de Galadriel sinalizam o tempo de partida iminente, deixando Frodo com uma compreensão mais profunda do caminho árduo que tem pela frente e da nobreza e resiliência dos elfos no enfrentamento da tirania. Se você gostou desse vídeo, curta! Ajuda muito em nosso trabalho. Também considere seguir, clicar no sininho para receber todas as atualizações e compartilhar com seus amigos. Muito obrigado e até a próxima história!